gêmeos, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana do Matematiana, super feliz porque estamos aqui mais um dia, mais uma oportunidade de aprender matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números irracionais. Dando uma relembrada no que a gente viu nas últimas aulas, a gente está estudando os conjuntos numéricos faz um tempinho, né? Primeiro, na primeira aula, que eu vou colocar aqui no cantinho, a gente viu os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos, a gente viu umas definições, as diferenças entre esses números. Se você não assistiu essa aula, volta para a primeira aula e assiste, beleza? Na segunda aula, a gente viu um pouquinho das definições dos números inteiros. Na terceira aula, nós vimos um pouco dos números racionais e hoje a gente vai estudar os números irracionais, beleza? Bom, o que são os números irracionais? O próprio nome já diz, são números que não são racionais, ou seja, são números que não possuem um padrão. Lembra que eu falei na aula anterior que os números racionais, eles possuem necessariamente um padrão em suas casas decimais, porque são números decimais infinitos, né? E além disso, eles possuem um padrão e também eles podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros em que o meu denominador tem que ser diferente de zero. Vou colocar na lousinha daqui a pouco para vocês a definição. Beleza? Então, o que são os números irracionais? São números que não possuem esse padrão. São números que possuem infinitas casas decimais, mas essas casas decimais, elas necessariamente não possuem padrão nenhum. Elas não têm uma sequência, né? Então, um número é diferente do outro. Qual é o exemplo que eu posso dar para vocês? O número π. O número π é o exemplo mais utilizado da face da Terra. O número π foi o número obtido a partir do cálculo de uma circunferência. E como que a gente chegou, né? Como que os matemáticos chegaram no número π? Bom, existe toda uma história, né, por trás. Lógico que a matemática sempre tem vários nuances por trás. E o número π, ele foi obtido através desse cálculo. Tem várias demonstrações que a gente não vai colocar aqui porque senão vai embaralhar muita cabecinha de vocês. Mas o número π, ele possui infinitas casas decimais. Ele é um número irracional porque ele não possui nenhum padrão depois das suas casas decimais. Apesar que o número π, ele pode ser, já foi obtido mais de 8 quadrilhões de casas depois da vírgula do número π. E assim, tem várias curiosidades maravilhosas para se obter do número π. Eu só estou falando para dar um exemplo para vocês de um número irracional que é o número π. Existem outros números irracionais, lógico que vocês podem chegar também. Mas o número π é assim, o mais reconhecido, o mais famoso e etc. O que vocês precisam saber dos números irracionais? Vocês precisam saber distinguir os números racionais dos irracionais. Ou seja, se possui um padrão nas casas decimais, é um número racional. Agora, se não possui um padrão, a gente já pode considerar como um número irracional. Então, os matemáticos vão me matar agora que eu vou falar isso, mas os números irracionais é como se eles fossem o restante dos números que a gente analisou. Então, vamos supor que eu tenha um conjunto de camisetas vermelhas, eu tenho um conjunto de camisetas rosas e eu tenha um conjunto de camisetas azuis. Os números irracionais seriam o conjunto de camisetas listradas rosa com vermelho ou de estampa rosa, vermelho, azul e etc. Então é como se não tivesse assim um padrão, é como se fosse realmente aquele aleatório. Então a gente diz que nos irracionais cada número irracional ele possui a sua respectiva característica, eles são únicos. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, vamos dar uma olhada na lousinha agora que eu vou dar alguns exemplos de números irracionais e depois volta aqui comigo, tá bom? Beijo! Então tá, relembrando, o π é um número irracional que nós dissemos antes e os números racionais, eles podem ser obtidos a partir da divisão de dois números inteiros em que o meu denominador precisa necessariamente ser diferente de zero. Qual que é a diferença dos números racionais para os irracionais?
Os números racionais, eles precisam ser necessariamente decimais, periódicos e infinitos. Já os irracionais, eles também são decimais, também são infinitos, mas eles não são periódicos, ou seja, eles não possuem um padrão depois da sua vírgula, que era o que a gente tinha comentado antes. Outro exemplo de número irracional, além do π, que é escrito da forma 3,14159265 e até o infinito, a gente tem o número φ, que é um número de ouro, né? Conhecido como número de ouro, e ele é representado, o símbolo dele é uma bolinha cortada. O número φ, ele é da forma 1,61 e também até o infinito, e também é conhecido como um número irracional. Tá bom, gente? Voltando, vimos alguns exemplos de números irracionais. Acredito que vocês já estão sabendo distinguir a diferença entre números racionais, irracionais, inteiros, naturais, etc. E a gente já pode partir para a próxima aula, que é sobre operações entre conjuntos. Eu falei um pouquinho, não querendo me gabar, né, mas já me gabando, eu falei um pouquinho dos números irracionais, principalmente do número π, né? Falei um pouquinho do número π no meu Instagram, então se você ficou com curiosidade aí de saber um pouquinho mais do número π, segue o meu Instagram, que vai estar aqui, o meu arroba, tá? Lá vai ter o Reels explicando tudinho pra vocês sobre o número π, vocês vão amar, porque foi um Reels que ficou assim, top. E é isso, se gostou desse vídeo, clique em gostei, por favor, se inscreve pra você acompanhar as videoaulas, a gente tem videoaula aqui toda quarta-feira. Além de se inscrever, comenta se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar no direct lá do Insta. Se você ficou com alguma dúvida, a gente posta várias dicas no Insta, posta vários desafios, então interage lá com a gente. E muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima videoaula.